Fala guerreiros, no vídeo de hoje vamos para 50 curiosidades sobre o nosso menino de bronze, Seiya de Pégaso. Já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal e falamos de mais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! Seiya originalmente não se chamava Seiya, e sim Rin, com o anime originalmente se chamando Jinga no Rin, em vez de Saint Seiya. E em tradução livre, Jinga no Rin significa Rim das Galáxias. O nome de Seiya originalmente era para significar Flecha Sagrada, só que o Kurumada achou um nome muito comportadinho para um protagonista de shonen, escrevendo assim o nome Seiya com os kanjis significando Flecha Estelar, uma alusão às estrelas cadentes. Em alguns trajes do Seiya no mangá, podem ser vistas estrelas, uma referência ao seu próprio nome. A famosa manobra de traçar as 13 estrelas antes de atacar no mangá é exclusiva da sua batalha contra Cassius. Posteriormente, ele nunca mais realiza esse movimento. Provavelmente, aquilo era mais uma provocação do que qualquer coisa, com o anime transformando numa marca registrada da elevação do cosmo do Seiya para disparar suas técnicas. Poucas pessoas sabem, mas tanto Seiya quanto Cassius são do mesmo signo, o signo de Sagitário. Seiya é o único dos 5 protagonistas a ter apenas golpes físicos. Seiya também foi o primeiro a despertar a forma dourada das armaduras renascidas com o sangue dos Cavaleiros de Ouro, além da forma divina, e o primeiro a vestir uma armadura de ouro correspondente do seu signo, e junto de Yoga sendo um dos poucos a usar uma armadura de outro exército. Por mais que a Toei tenha criado aquela cena filler do Ikki vestindo a forma falsa da armadura de Sagitário, tudo naquela cena é impossível. Primeiro que a armadura precisa reconhecer o cavaleiro para aí sim poder vesti-la, e o cavaleiro em questão precisa ter um cosmo forte o suficiente para aguentar a armadura, algo que Ikki não possuía na época. E muito menos o Seiya quando a vestiu. Ele só consegue devido à ajuda de Aioros de Sagitário. Originalmente, Aioria seria o protagonista de Cavaleiros do Zodíaco, e não o Seiya, apesar de posteriormente ele ter virado protagonista de 2 spin-offs, Alma de Ouro e Episódio G. No game de PlayStation 2, Saint Seiya Santuário, Seiya possui um movimento extremamente parecido com o lampejo da águia de sua mestra Marin. Seiya, Yoga e Kiki são os únicos protagonistas a ter 5 de 5 em técnicas de soco na Enciclopédia Taizen. Lembrando que esses status se referem à perícia de soco e não em sua potência ou força. Seiya também fica em segundo lugar com a melhor distribuição no gráfico de habilidades, ficando somente atrás de Ikki. Seiya foi o protagonista que teve mais versões de sua armadura de bronze. No total, 5 versões, sem contar a armadura divina. E claro, o único que teve uma versão especial para o filme no pós-crédito do Prólogo do Céu. O elmo da segunda versão da armadura de Pégaso no mangá é baseado nos protetores de cabeça de boxe. A aparência de Seiya é baseada no protagonista da obra anterior do Kurumada, Ryuji Takane, de Ring Nikakero. Kurumada usa um recurso artístico chamado Star System, onde ele cria o mesmo personagem para interpretar diversos papéis em obras diferentes. Contudo, Seiya e Ryuji são quase que completamente opostos. Enquanto Ryuji é sensível, empático, fofo e não gosta de machucar os outros, Seiya é mais molecão, debochado, que adora provocar. Inclusive, boa parte dessa personalidade marcante do Seiya do mangá foi perdida na adaptação do anime. E a partir da saga de Poseidon, ele começou a ser amenizada no mangá também. Seiya, junto de Shiryu, são os únicos protagonistas que parecem não ter capacidade de revidar golpes mentais. Melhor dizendo, eles não têm um contragolpe decente para tal. Inicialmente, Seiya lançava 85 meteoros de Pégaso por segundo, passando para 100 golpes por segundo atingindo Mach 1, a velocidade do som, e por fim, 1 milhão de golpes por segundo atingindo a velocidade da luz. Quando Seiya alcança a velocidade da luz, seus meteoros mudam de aspecto, se tornando raios de luz, ficando praticamente idênticos ao golpe relâmpago de plasma de Aioria de Leão. Isso se deve porque os 2 golpes são exatamente a mesma coisa. A diferença é que o golpe do Aioria sempre está na velocidade da luz. Apesar disso, tanto no anime quanto no mangá, não se esforçam após as 12 casas de representar os meteoros de Pégaso como feixes de luz, muito provavelmente para preservar a identidade dos 2 golpes. No mangá, a armadura de Pégaso possuía asas desde a sua segunda forma. A questão é que elas sempre se retraíam quando Seiya as vestia, só se apresentando de fato quando a armadura de bronze é banhada com o sangue de Atena em sua quinta forma. Apesar da primeira forma do mangá em seu estado de repouso também teoricamente ter asas, diferente de suas outras versões, essas asas não são asas, e sim parte do elmo do Seiya.
Seiya é o mais novo entre os 5 protagonistas. Apesar de Shun também ter exatamente 13 anos, ele nasceu alguns meses antes. 90% da participação do Seiya na fase Santuário da Saga de Hades é filler. No mangá, ele só aparece para confrontar o Máscara da Morte, é teleportado por Mu para o Star Hill, e só no final, quando Athena se sacrifica, que ele desperta e vai confrontar o Xion. Tendo dito isso, várias falas que originalmente eram de Mu, Shiryu e outros personagens foram transferidas para o Seiya. Seiya é o único dos protagonistas a mostrar uma forma dourada na terceira versão da armadura do anime. Isso claramente é um erro grotesco da adaptação, mas tá aí a curiosidade. Seiya estava em estado de coma desde o final da saga de Hades em 1990, despertando apenas nos últimos capítulos de Next Dimension, lançados em 2024. Ou seja, Seiya ficou 34 anos em coma, apesar de que dentro da história só se tenha passado 3 dias. Seiya sempre foi um personagem contra a violência para a mulher. Ele odiava lutar contra mulheres, mesmo que elas tentassem o matar. Vide Xena. Apenas em fillers feitos pela Toei, como sua luta contra Dist, Seiya parece não se importar nem um pouco em ferir uma mulher. E não só isso, como atacar um oponente já caído. Apesar disso, no último capítulo de Next Dimension, Seiya estapeia de boas 2 satélites de Artemis. Seiya é o único personagem que canonicamente tira a vida de um deus completamente sozinho. Ironicamente, o deus da morte Thanatos. Lembrando que todos os filmes não seguem a linha principal da obra. Ironicamente também, Seiya é o único dos protagonistas que não faz parte do ataque final que tira a vida de Hades. Sendo assim, dentre os protagonistas, Seiya foi o único que não tirou a vida de um deus maior. Mesmo com esse título dado posteriormente em spin-offs de Matador de Deuses, Seiya realmente só tira a vida de Thanatos. Em contrapartida, Yoga e Shiryu, além de derrotar Hypnos, também participam da derrota de Hades. Em Saint Seiya Omega, Seiya é o único entre os 5 cavaleiros lendários a ser promovido a Cavaleiro de Ouro durante a primeira temporada. Shiryu tinha a posse da armadura de Libra, porém, ele só assumiu seu posto a partir da segunda temporada. Shiryu e Seiya foram os únicos Cavaleiros de Ouro do Ômega que foram capazes de evoluir as suas armaduras. Seiya foi o único Cavaleiro de Ouro capaz de bater de frente contra um general de Saturno, no caso o Titã, no qual possuía o poder de 3 Cavaleiros de Ouro. Lembrando que eu estou falando de Cavaleiro de Ouro. Se formos falar dos lendários, o Ikki também foi capaz de bater de frente com Egaion. Em Ômega, Seiya adquiriu 2 novas técnicas, o Trovão Atômico, técnica originalmente exclusiva do anime pertencente a Aiorus, e uma técnica totalmente original sua, a Flecha Estelar Cósmica, que ironicamente é basicamente o significado do seu nome, Flecha Estelar. Seiya também foi o único cavaleiro sem o poder total do Ômega a conseguir ferir o deus do tempo, Saturno. Voltando ao clássico, quando Seiya veste a armadura de Sagitário, algumas pessoas erroneamente acham que o Seiya ganha a habilidade de voar. Porém, não. As asas são apenas decorativas, por assim dizer. Em sua luta contra a Ioria, Seiya apenas dá um super salto. Tanto a armadura de Pégaso quanto a de Fênix possuem asas em sua primeira forma do anime. Inclusive, no primeiro episódio, é mostrado Seiya vs Ikki usando essas asas. Porém, elas nunca foram usadas em batalhas reais. Muito menos é explicado para onde vão essas asas quando Seiya e Ikki as vestem, já que, em ambos os casos, não existe espaço para as asas se esconderem ou se retraírem, ao contrário de suas versões posteriores do mangá. No início do mangá, Seiya vestia a armadura de Pégaso de forma manual, ou seja, ele destacava peça por peça até se vestir completamente. Devemos dizer que isso foi um baita acerto do anime, botar o Seiya desde o começo vestindo a armadura de forma mística. A armadura de Pégaso no anime tem uma mistura de cores prata, vermelho e dourado, com sua vestimenta sendo completamente vermelha. Já no mangá, sua armadura possui apenas um tom, azul claro, e sua vestimenta sendo branca. Bem provável que essa mudança veio ligada ao Seiya ser um personagem de sangue quente no mangá. Seria estranho adaptá-lo com cores tão frias. Seiya junto de Ikki foram os únicos protagonistas a não conseguir tirar a vida de nenhum Cavaleiro de Ouro. Seiya junto de Shun e Shiryu foram os únicos a não vencerem nenhum juiz do inferno de Hades. Canonicamente, Seiya só derrotou 2 espectros de Hades, Valentine de Árpia e Caronte de Aqueronte.
Por muito tempo, existiu a piada de Seiya ser o rei da friendzone, porém, Mino era apaixonada por ele, Shina se declara abertamente pra ele, e Saori nem tem o que dizer. E ainda podemos adicionar Shoko no spin-off Saint Show, que tem um crush nele. Diferente da história original, no reboot 3D CGI de Cavaleiros do Zodíaco, Seiya desperta seu cosmo sozinho de forma espontânea. No original, Seiya foi despertando seu cosmo durante o seu treinamento. Seiya, Shun e Jabu têm exatamente a mesma altura, 1,65 m, sendo os cavaleiros mais baixinhos dos 10 Cavaleiros de Bronze originais. Seiya faz parte de uma linha de reencarnações do Cavaleiro de Pégaso que sempre enfrentaram Hades. Inclusive, o Cavaleiro de Pégaso da Era Mitológica foi quem feriu o rosto de Hades, o que fez ele começar a possuir os corpos dos seres humanos mais puros de suas épocas. Tendo dito isso, indiretamente, é culpa do Seiya o Shun ser escolhido como o último receptáculo de Hades. Por muitos anos, antes da chegada de Naruto, Seiya e Goku eram rivais diretos, alvos de várias fanfics e batalhas feitas por fãs. Existiram até fan-animações bem antigas mesclando os dois universos, fazendo a batalha entre os dois. E por fim, Seiya, quando vai levar seu cosmo após ser encorajado por Athena em sua luta contra Thanatos, ele não tinha como saber que uma armadura divina iria brotar dele. Naquele momento, ele estava elevando sua cosmo-energia numa dimensão nunca vista antes. E existe um limite de quanto cosmo o corpo humano consegue suportar. Se ultrapassar esse limite, o cosmo acaba explodindo o corpo da pessoa. Essa é uma das funções das armaduras, aumentar esse limite. Só que, como eu falei, Seiya não tinha como saber disso, ou seja, o que o Seiya planejava era um ataque autodestrutivo, se sacrificando pela vitória. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like gostoso, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, não esqueçam também de comentar aqui no vídeo que eu adoro ler os comentários de vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!